Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele hoje e sempre toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos queridos, que noite memorável. O Lucas tem um dom de escolher as músicas que não apenas tocam, mas moem o meu coração. Eu louvo a Deus pela vida dele. Eu venho dizendo isso várias vezes. Que bênção, quanta bênção nós já cantamos essa noite. Quanto louvor, quanta mensagem viva da palavra do Senhor, através dos cânticos que apresentamos ao Senhor. Vamos abrir as Bíblias, irmãos, por favor, em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Eu quero reforçar mais uma vez o convite que o irmão Wesley fez para que estejamos vindo, que a gente venha, cada um de nós venha, a EBD, agora 9h30 da manhã, a partir das 9h30, na verdade, vem a partir das 9h. Domingo que vem, eu estarei aqui com a graça do Senhor às 9h. Vamos chegar antes, um pouquinho mais cedo. Vamos orar juntos, orar pela nossa igreja, orar por esse bairro, clamar a Jesus por almas que se arrependam nesse lugar, para que todos esses bancos fiquem repletos e as pessoas nas janelas, sedentas para ouvir a palavra de Deus. Eu creio que esse tempo chegou. 2021 é ano de salvação nesse lugar, nessa casa. Em nome de Jesus, irmãos, vamos orar, vamos juntar, todos nós, no domingo de manhã. E eu creio que Deus vai nos surpreender para a glória do nome dEle. Para a glória do nome dEle. Colossenses 1, versos 13 a 23. Colossenses 1, versos 13 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. Mantenha os olhos, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta o tempo inteiro, e os olhos sobre cada um desses versículos, enquanto nós vamos expor a palavra do Senhor. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou do reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Verso 19, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte,
para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos curvar nossas cabeças em mais uma oração. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelo teu plano glorioso para o teu Filho, que o Senhor decidiu revelar a nós na tua palavra. Pai, em nome de Jesus, alimenta os nossos corações, a nossa alma, Senhor. E Pai, em nome de Jesus, que seja noite de salvação na tua casa. Noite de salvação, seja aqui no templo, seja pela internet. Senhor, que a palavra poderosa do Senhor, ó Deus, esquadrinhe, ó Deus, corações e mentes, levando cativos à presença de Jesus e aos pés do nosso Redentor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos pensar aqui nesse texto. Eu vou me deter basicamente dos versos 13 a 23. Fiz questão de ler até o verso 23 por conta de todo o contexto. Mas o que esse texto mostra para cada um de nós aqui, nesta noite, de forma claríssima, e o próprio subtema aqui proposto nessa tradução que eu uso, a Nova Almeida Atualizada, ele fala da supremacia da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Ele está sobre todo e qualquer outra base de entendimento, de percepção, o que quer que seja na história, antes e depois. O Senhor Jesus foi estabelecido acima de todas as coisas, para a glória de Deus. Os falsos mestres, fazendo aqui uma contextualização da época em que isso aqui foi escrito, quando Paulo enviou essa carta, ele tinha em mente que os falsos mestres naquela cidade de Colossos, assim como os falsos mestres que estão por aí hoje em dia nas ruas de Colombo, de Curitiba, do Brasil e do mundo, eles não negam a importância de Cristo. Se você for falar para qualquer pessoa, pode ser, muitas vezes até um ateu, se você disser, Jesus te abençoe, Deus te abençoe, ele vai dizer amém, porque todo mundo está atrás de pegar um restinho de uma bênção, alguma coisa. Se você disser uma coisa assim favorável, qualquer um quer pegar, aproveitar alguma coisinha. Não tem compromisso nenhum com Jesus, mas quer, como já dissemos outras vezes, quer os favores da mão do Senhor. Acha, né? Alguém que quer se contentar com alguma migalha e não com a promessa eterna, da vida eterna com o Senhor. Então, as pessoas dão importância a Jesus. Até as pessoas, os acadêmicos mais empedernidos no ateísmo, eles não têm como negar que quando eles vão para os livros de história, o registro está lá. Tudo na história da humanidade está registrado antes e depois de Cristo. Essa personagem, um filho de Deus, dividiu a história. Nunca antes, nunca depois, nada tão extraordinário aconteceu. Como Billy Graham certa vez disse, o mais surpreendente não foi o homem subir ao espaço e pisar na lua, mas o Filho de Deus descer dos céus e pisar na terra. Aleluia! Irmãos, então todos dão, de alguma forma, ainda os mais recalcados, alguma importância a Jesus. Para os gnósticos daquele tempo e de hoje, Cristo era apenas uma emanação de Deus, e não o próprio Deus encarnado. Os muçulmanos até hoje pregam que Cristo foi um grande profeta. Eles reconhecem. No seu Corão está lá mencionando Jesus como um grande profeta, né? Não apenas um profeta qualquer, mas um grande profeta. Mas eles não reconhecem Jesus
como o supremo profeta. Os espíritas, de todas as linhas que você conversar com eles, dizem que Jesus é um espírito de luz, né? É um espírito de luz que não precisou se reencarnar, mas eles não admitem que ele é o próprio Deus, o eterno Deus. Os católicos romanos, seus papas, dizem que Jesus é um mediador entre Deus e os homens, mas não é o único. Os testemunhas de Jeová dizem que ele foi o agente da criação. Jesus, ele foi o agente da criação, mas não o eterno Deus Todo-Poderoso. Então, a gente se pergunta, quem é Jesus? Quem é essa personagem? Quem é essa pessoa? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Como você tem falado de Jesus lá na sua escola, na sua universidade, no seu trabalho, onde você estiver? O que as pessoas têm visto através de você? Que Jesus eles veem através de você? O texto nos mostra, irmãos, a supremacia de Cristo, tanto na obra da salvação das nossas vidas, quanto da criação do universo. Quando vai falar da obra da redenção, Paulo muda o pronome, está no verso 12 e no verso 13, ele muda o pronome de vós para nós. Põe os olhos no verso 13 e 14. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Irmãos, Jesus nos libertou do império das trevas. A palavra libertou aqui significa libertar de um perigo terrível. Nós não poderíamos libertar a nós mesmos da culpa e penalidade do pecado que estava sobre nós, mas Ele nos libertou, Jesus nos libertou. Estávamos em perigo de passar toda a eternidade nas trevas, com Satanás, condenados, longe de Deus, mas Cristo nos libertou do poder das trevas. O império das trevas é a esfera em que Satanás exerce a sua jurisdição. É o campo de ação de Satanás, dominando sobre os corações, vidas e as atividades dos homens. Estávamos, irmãos, todos nós, sem exceção, estávamos todos nós presos na casa do valente, segundo Mateus 12, 29. Na potestade de Satanás, segundo Atos 26, 18. Andando segundo o príncipe da potestade do ar, segundo Efésios 2, 2. Mas Cristo nos libertou, aleluia. Irmãos, segunda comprovação nesse texto da supremacia de Cristo na obra da nossa salvação. Primeiro, Ele nos libertou do império das trevas. Jesus fez isso por você e fez por mim, louvado seja o seu nome. Mas Ele também foi além. Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Irmãos, o Senhor só não apenas nos tirou do perigo iminente, não tirou a gente da condenação, Ele nos colocou no reino do Filho do seu amor, nos colocou na companhia do seu Filho bendito. Ainda põe os olhos no verso 13. Lá nós vemos que no mundo antigo, quando um império obtinha vitória sobre outro, existia o costume de trasladar inteiramente a população vencida a outro país. Um exemplo é o povo de Israel, que foi cativo para a Síria e para a Babilônia, não é? O reino do norte, depois o reino do sul, o do norte, depois disso, evaporou. Deus não transportou os vencidos, mas os vencedores. Deus nos arrancou da casa do valente, da potestade de Satanás, do reino das trevas, e nos transformou e nos transportou para o seu reino, para o seu domínio e poder. Irmãos, Deus nos tirou do reino obscuro, dos ideais falsos e imaginários, para nos introduzir na terra banhada pelo sol do conhecimento claro e da expectativa realista.
tirou-nos da esfera dos desejos pervertidos ao bem-aventurado reino dos desejos santos e sagrados diante do Senhor. Foi um traslado das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da condenação para o perdão, do poder de Satanás para a presença do Deus Todo-Poderoso. Assim como Deus libertou o seu povo da escravidão no Egito e o trouxe à terra prometida, assim o Senhor nos transportou para o seu reino. Temos sido trasladados de uma vez por todas. Já estamos no reino da luz, segundo 1 Pedro 2,9. Isso é uma escatologia já realizada. Já estamos no antigozo da glória. Ainda que nós permanecemos aqui, mas nós aguardamos a promessa. Irmãos, a promessa de Jesus vai se cumprir. A promessa de Jesus vai se cumprir. O Filho de Deus virá nos buscar. Ele virá nos buscar. A promessa de Deus não falha. Ainda uma terceira evidência, uma comprovação da supremacia de Jesus, de Cristo, na nossa salvação. A primeira, ele nos libertou do império das trevas. Depois, ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. E terceiro, ele nos redimiu. Ele nos redimiu. A palavra redimir significa libertar um prisioneiro ou escravo pelo pagamento de um resgate. Sabe quando você, em algum momento, não sei se hoje ainda existe isso, hoje eu acho que é mais difícil, mas é possível que ainda exista. A gente comprava na quitanda, né? Comprava fiado, não tinha dinheiro, então deixava anotado lá, e a pessoa deixava no caderninho aquela sua conta, para você acertar quando você recebesse, enfim. Normalmente isso, quando eu trabalhei em algumas repartições públicas, a gente saía para almoçar e acertava no final do mês, quando recebesse. Então a pessoa dava um vestinho lá. Quando a gente pagava, o que a pessoa fazia? Pegava aquela página, onde estava toda a anotação da nossa dívida, e rasgava, ou colocava um risco assim, fazia um rabisco grande e colocava pago. Isso foi o que Jesus fez por nós. As nossas dívidas, a condenação que estava sobre nós, aquilo que a gente ainda miseravelmente, pela nossa natureza pecaminosa, ainda vamos cometer, o Senhor lavou com o seu sangue na cruz. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E ele não precisa, hoje purificou, mas amanhã eu pequei, aí já perdi a salvação de novo. Aí depois a gente se arrepende, aí está salvo, daqui a pouco aconteceu alguma coisa, diz, já perdi a salvação. Não. O Senhor nos dá força, o Senhor nos dá graça, para que a gente consiga vencer o pecado, consiga resistir à tentação e avançar para o seu reino eterno. Então ele nos redimiu. Paulo não está dizendo que o resgate foi pago a Satanás. Não, para que fôssemos libertos do reino das trevas. Por sua morte e ressurreição, Jesus satisfaz as demandas da lei de Deus. Deus estabeleceu uma lei. E essa lei aponta para mim e para você e nos condena. Porque nenhum de nós, nenhuma pessoa que nasceu, desde Adão e Eva até o último, é capaz de cumprir a lei. Então Jesus, o Filho de Deus, encarnou e viveu uma vida perfeita, santa, 100% homem e 100% Deus. E ele pagou no seu corpo o nosso pecado. Ele nos redimiu com o seu sangue. O resgate pago por Cristo no Calvário nos redimiu. E agora estamos quites com a lei de Deus. Segundo Romanos 8, 33 e 34. Essa redenção implica na maldição, conforme Gálatas 3,13, e em libertação da escravidão do pecado, segundo João 8, 34 e 36, Romanos 7, 14. Uma quarta evidência da supremacia de Cristo
ele nos perdoou. Vejam o verso 14 mais uma vez. Em quem temos a redenção. Ele não apenas nos redimiu, mas a remissão dos pecados. A palavra perdão significa deixar o outro livre ou cancelar a dívida. Cristo não apenas nos deixa ir livres, mas nos transferiu para o reino de luz. Ele não apenas nos deixa ir livres e nos transferiu para o reino de luz, mas ele também cancelou a dívida que era contra nós. Nossos débitos não podem mais nos escravizar. Satanás não pode, preste atenção, Satanás não pode encontrar mais nada nos nossos arquivos que possa nos condenar. Jesus pagou o preço. Irmãos, se Jesus não tivesse pago aquele preço, eu não tinha nenhuma chance, e nenhum de nós. A pessoa mais santa, mais maravilhosa, a pessoa mais eloquente, mais disciplinada da terra, não seria capaz de ser salva se não fosse pelo sacrifício de Cristo na cruz. Agora, o perdão de Cristo não é uma desculpa para a gente pecar. Eu me lembro de uma vez, vi uma pessoa dando um testemunho, né, e ele dizia, graças a Deus, porque tudo é graça. A graça é uma bênção. E a graça é uma bênção, obviamente, né? Mas que bom que nós temos a graça, porque, como o texto diz, se alguém cometer, né? Em João, nas cartas de João, ele diz, se alguém cometer a desgraça de pecar, é isso que diz lá no original, ele diz, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo. Mas isso não significa licença para ninguém pecar e ter uma vida de licenciosa, achando que pode. A palavra de Deus, pelo contrário, diz que quando nós agimos assim, nós estamos zombando do sacrifício de Cristo. Certamente não é disso. Não foi para isso que o Senhor nos salvou. O perdão de Cristo é o referencial do perdão que nós também devemos oferecer a quem nos ofende. Então, a supremacia de Cristo na obra da salvação fica evidenciada nesses 4 pontos. Ele nos libertou do império das trevas, ele nos transportou para o reino do seu Filho amado, ele nos redimiu, e ele nos perdoou. Louvado seja Deus. Mas também, esse texto, vamos ler o verso 15 a 17, ele nos demonstra a supremacia de Cristo na obra da criação. Agora nós vamos ver o nosso Deus, que não apenas executou e cumpriu o propósito eterno do Senhor, do Pai, em nosso favor para a salvação, mas nós vamos ter agora uma dimensão mais exata, porque esse é um dos textos em que a Bíblia deixa de forma mais clara a personalidade de Jesus como Deus. Esse é um dos textos que deixa isso de uma maneira mais clara. Então, vamos ver aqui agora, vejam comigo nos versos 15 a 17, a supremacia de Cristo na obra da criação. Verso 15, ele é a imagem, ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. E nele tudo subsiste. Quando eu era criança, às vezes na casa de um irmão ou outro, alguém, a gente entrava em umas casas e tem imagens, né, desses quadros antigos. Então, me lembro que tinha uma imagem assim, de uma mão sustentando assim, aí tinha todo o sistema solar, né? O Sol e todos os planetas. Se eu não me engano, são 9, não sei, né? Se estiver errado, mas enfim. Todos os planetas do sistema solar em uma mão assim, com eles, como que assim, levitando acima da mão. Então é disso que ele está dizendo, nele tudo subsiste. Ele é a imagem do Deus invisível. Irmãos, o verso 15, o reverendo Hernandes Dias Lopes gosta de dizer isso aqui.
Jesus é a exegese de Deus. Você quer entender quem é Deus? Você tem dúvidas sobre quem é Deus? Você quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus, o seu Filho. Ele mesmo disse: quem vê a mim, vê ao Pai que me enviou. Tudo que Deus é, Jesus é. Ele é o verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. A parte de Jesus, a imagem perfeita do Deus invisível, Deus, o infinito Espírito, não pode ser visto pelo ser humano. Ninguém é capaz de enxergar a Deus, ninguém é capaz de chegar a Deus, ninguém é capaz de compreender a Deus, a não ser que seja necessariamente, única e exclusivamente através da pessoa de Jesus. Quem quiser saber quem é Deus, olhe para Jesus. E eu faço aqui um rápido apanhado de textos bíblicos que mostram que Jesus é Deus. João 1,18 diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Hebreus 1,3 diz: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Colossenses 1,15 diz: ele é a imagem do Deus invisível. Nós lemos há pouco. Colossenses 2,9, porquanto nele Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. João 14,9, ele diz: quem me vê, a mim vê o Pai. João 10,30, eu e o Pai somos um. Colossenses 1,13, Jesus é o amado Filho de Deus. Então, irmãos, nós temos aqui demonstrado nas Escrituras, com clareza, sem qualquer subterfúgio, que a supremacia de Cristo na obra da criação, ela é revelada através do seu Filho Jesus. É o primeiro ponto. Mas temos ainda uma segunda abordagem. Jesus Cristo tem a mais alta honra na criação. Não é como os testemunhas de Jeová dizem, eu mencionei na introdução, que ele é o agente da criação, ou seja, era alguém que estava por ali, talvez tivesse algum papel, alguma importância. Não é isso que a Bíblia nos mostra. A expressão primogênito da criação, do original grego protokokos, aqui não tem a ideia temporal do tempo de nascimento, de uma data de nascimento, como qualquer um de nós. Não. Antes é um título de honra. Esse texto não significa que Jesus é o primeiro ser de todos os que foram criados. Não é isso que o texto bíblico está nos dizendo. Não é que ele foi o primeiro a ser criado. Não. Uma vez que ele mesmo, segundo o próprio texto, é o criador de todas as coisas e existe antes de todas as coisas. Mas antes, o texto diz que ele é uma referência, o texto é uma referência, o original, dele como cabeça de toda a criação. Jesus é o herdeiro de tudo que foi criado, segundo Salmos 89, 27, Hebreus 1, de 1 a 2. Jesus tem o direito de possuir e exercer absoluta autoridade sobre toda a criação. Jesus recebeu o privilégio de ser eleito para ocupar a mais alta posição de honra no universo, segundo Lucas 3, 22, Apocalipse 1, 5, Romanos 8, 29. Em Êxodo 4, 22, está escrito: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Outros textos que demonstram, evidenciam com clareza que Jesus tem a mais alta honra no processo de criação do universo, de toda a criação de Deus. Falo-ei, Salmo 89, 27, que mencionamos há pouco, falo-ei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Terceiro lugar, como evidência da supremacia de Cristo na criação, ele é a própria fonte da criação.
é a própria força motriz de onde emana todo o poder e toda a autoridade para a criação do cosmos. Jesus Cristo é esse ser todo-poderoso, o Filho de Deus. Jesus é a fonte originadora de tudo que existe no céu e na terra, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades. Está no verso 16. Os anjos não têm nenhum poder separados de Cristo. De fato, separados dele sequer poderiam existir. Os anjos nada podem acrescentar à plenitude dos recursos que os crentes possuem em Cristo. Nem os anjos maus, os demônios que foram expulsos do céu com Satanás. Nem os anjos maus podem separar os crentes do amor de Deus. Nós temos isso de cós salteado em Romanos 8, de 35 a 39. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, irmãos, o culto aos anjos é uma usurpação da glória e supremacia devidas exclusivamente a Cristo. Jesus Cristo é o agente da criação. Ainda no verso 16 diz que tudo foi criado por meio dele. Jesus Cristo é o alvo da criação. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Vocês observam que não apenas ele é a força, é o poder de onde emana todas as outras coisas, mas foram feitas por ele e para ele. Irmãos, o universo inteiro deve celebrar a Jesus. É disso que nós estamos falando. Todas as criaturas devem dar glória a Jesus e servir aos seus propósitos. Segundo Romanos 11, 36, 1 Coríntios 10, 31. Jesus Cristo é independente e maior que toda a criação. No verso 17 diz que ele é antes de todas as coisas. Jamais houve um tempo em que Cristo não tenha existido. Ele é pré-existente, ele é o alfa e o ômega, ele é eterno. Ele não foi criado no tempo. João 8,58 diz que ele é o Pai da eternidade. Jesus Cristo é imutável, segundo Hebreus 13:8. Irmão, Jesus Cristo é o sustentador da criação, ainda no verso 17, isso está escrito. Lá diz que nele tudo subsiste. Jesus é o centro de coerência e coesão do universo. É Jesus quem interliga e dá simetria a todas as leis da física, da química, da biologia e da astronomia. Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. É ele quem nos dá respiração e tudo mais, conforme Atos 17. Irmãos, Cristo é o centro de coesão de todo o universo físico e espiritual. Ele criou todas as coisas adaptadas ao seu meio, ao seu habitat, para a sua glória. Segundo Efésios 1:10. Concluímos o quê? Nós falamos aqui, o texto de Paulo aos Colossenses, ele nos diz com clareza quem é Jesus. A pergunta é, o que nós fazemos com isso? O que nós fazemos com a informação? Vocês, crianças, que vieram comigo, sobretudo, o que nós fazemos com a informação de que Jesus tem a supremacia na nossa salvação e na criação de todo o cosmos? Então eu quero concluir dizendo, todas as coisas existem em Cristo, por Cristo e para Cristo. Jesus Cristo é a esfera, o agente e o alvo para quem todas as coisas foram feitas. Paulo usa 3 preposições, irmãos, para descrever essa supremacia de Cristo na criação. Nele, olha só, as 3 preposições, observem o destaque. Nele, por meio dele e para ele. No verso 16 que nós lemos. Olha o paralelo com o pensamento da época dominante quando Paulo escreveu essa carta. Os filósofos gregos tinham ensinado que todas as coisas necessitam de uma causa primária.
de uma causa instrumental e de uma causa final. E o Senhor veio exatamente surpreendê-los, fazendo da causa primária o plano de Deus, a causa instrumental o poder de Deus, e a causa final é o propósito de Deus. Quando olhamos para a criação, podemos ver que Jesus é a causa primária. Ele planejou a criação, ele é a causa instrumental, ele produziu a criação e ele é a causa final. Ele fez tudo isso para o seu próprio prazer e para a sua própria glória e a glória do seu Pai. A criação, portanto, existe, irmãos, para dar glória a Cristo. Isso nós vemos em vários textos das Escrituras, nas confissões de fé, não é? Nós vivemos para dar glória ao Senhor. Essa é a razão e propósito da nossa existência. E agora, antes de encerrar, eu quero só ler as palavras, parafrasear o doutor John Haggai, que disse o seguinte: aquele que vem do alto está acima de todos. Quem? Cristo, o incomparável. Quem é esse Cristo de que falo? Preste atenção, meus irmãos. Quem é esse Cristo que Paulo retratou aos irmãos na cidade de Colossos, a igreja de Colossos? Ele é Cristo, o incomparável. Os personagens de destaque da história perdem a sua importância na presença do incomparável Cristo. Ele é a coroa do universo, o cumprimento das profecias. Ele é o Salvador do mundo. Ele é a voz humana em toda a música e a estética em toda a escultura. Para o artista, Jesus é o suprassumo da beleza. Para o arquiteto, ele é a pedra fundamental. Para o astrônomo, ele é a brilhante estrela da manhã. Para o padeiro, Jesus é o pão da vida. Para o biólogo, ele é a própria vida. Para o construtor, o engenheiro, ele é o alicerce seguro. Para o carpinteiro, ele é a porta. Para o médico, ele é o médico dos médicos. Para o doente, é o homem de dores, de Isaías 53. Para o pintor e o fotógrafo, ele é a imagem do próprio Deus. Para o educador, ele é o grande mestre. Para o engenheiro, o novo e vivo caminho. Para o arquiteto, a linha mais perfeita. Para o geólogo, ele é a rocha eterna. Para o escritor, a palavra viva. Para o fazendeiro, ele é o semeador, o Senhor da colheita. Para o floricultor, ele é a rosa de Saron. Ele é o lírio dos vales. Para o paisagista, ele é a videira verdadeira. Para o juiz, ele é o justo juiz de toda a humanidade. Para o réu, ele é o advogado. Para o advogado, ele é o grande legislador. Para o jornalista, ele é as boas novas, de grande alegria. Para o filósofo, Jesus é a sabedoria divina, a sede de todo o conhecimento mais profundo. Para o teólogo, ele é o verbo de Deus. Para o poeta, a maior das inspirações. Para o astrônomo, a luz do mundo. Para o matemático, ele é o começo e o fim. Para o linguista, ele é o alfa e o ômega. Para o diplomata, ele é o mediador e o príncipe da paz. Para a ovelha perdida, ele é o bom pastor. Para o aviador, ele é o guia. Para os religiosos, o sumo sacerdote. Para o marinheiro,
é o farol que leva às terras tranquilas. Nos momentos de dúvida, Jesus é o conselheiro. Para o abatido, a grande alegria. Para o pregador, Ele é a palavra de Deus. Para o estadista, Ele é o desejado das nações. Para os chefes de Estado, Ele é o Rei dos Reis. Para o trabalhador, Jesus é o provedor de todo descanso. Para o pecador, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para Israel, Jesus é a raiz de Davi. Para o cristão, Ele é o Filho do Deus vivo, o Salvador, o Redentor e Senhor. Para o discípulo e para o soldado, Ele é o comandante em chefe. Para o perdido, Ele é o caminho. Para os mortos, Ele é a ressurreição e a vida eterna. Irmãos, esse é Jesus, o incomparável. Vamos ficar de pé e orar, por favor.